Imagine sobreviver ao apocalipse que matou toda a humanidade, mas ter seu nome apagado da história. Uma mulher ajudou a salvar a raça humana. Viveu dentro de uma arca por 40 dias, e a Bíblia sequer mencionou como ela se chamava. Enquanto lavava as vestes, ela notava o olhar distante de Noé. Suas mãos, antes firmes na carpintaria, agora gesticulavam ao vento, falando de um Deus furioso e de uma arca impossível. Os vizinhos riam. Ela tremia. "Você realmente acredita nisso?" perguntou ela à noite. Suas mãos calejadas tocando o rosto do marido. "O Senhor arrependeu-se de ter feito o homem", respondeu Noé, olhos marejados. "Mas achou graça em mim." Gênesis 6, 7, 8. Na manhã seguinte, o primeiro martelo ecoou. Com as ânforas vazias nos braços, ela caminha pelo mercado enquanto risos abafados a seguem. "Ali vai a esposa do louco", murmuram. Em casa, limpa o suor da testa de Noé e vê a determinação em seus olhos cansados. À noite, sozinha, suas lágrimas caem silenciosas. "Até quando, Senhor?", pergunta ao céu. Lembra-se então das palavras: "O justo viverá pela sua fé." Habacuque 2, 4. Mas enquanto os martelos continuam e as nuvens escurecem no horizonte, ela se pergunta: o que restará de sua vida quando as águas vierem? Numa noite sem estrelas, encontrei Noé curvado sobre seus planos, olhos fixos nas medidas divinas. "E se estiver enganado?", sussurrei, meu coração dividido entre lealdade e medo. Como abandonar tudo que conhecemos por uma promessa invisível? Nossos filhos, reunidos na penumbra da tenda vizinha, debatiam em vozes tensas. Sem que defendia o pai, enquanto o cão zombava da loucura familiar. "A fé não pede compreensão, apenas obediência", respondeu Noé, seus olhos marejados refletindo tochas. "Pois a fé é a certeza do que esperamos." Hebreus 11, 1. O primeiro trovão rompeu ao longe. Carrega vigas enormes, o sol queimando sua pele enquanto o suor e sangue se misturam. A noite aplica ervas nas feridas, soluçando baixinho para que ninguém ouça. "Por obediência à vontade divina, suportamos toda a dor", murmura Noé enquanto trabalha incansavelmente. Ela engole as lágrimas, lembrando-se que o trabalho árduo traz proveito. Provérbios 14, 23. Na escuridão, olha para as estrelas e questiona: quanto tempo mais até que a promessa divina se cumpra? O primeiro trovão distante é sua resposta. Seus dedos contam sementes enquanto o céu escurece. Quantos grãos alimentam uma família por 1 ano e por 2, e se forem mais? As perguntas a consomem enquanto organiza cestos de provisões. Quando a primeira gota atinge sua testa, ela hesita apenas um momento, lembrando-se das palavras que sustentaram sua fé. "Farei vir um dilúvio de água sobre a terra." Gênesis 6, 17. O vento sopra mais forte. A madeira da arca range. O tempo acabou. Os olhos de cobre de um leão cruzaram com os dela enquanto o guiava para seu compartimento. O rei dos animais, dócil como um cordeiro, seguiu suas instruções. Dia após dia, a esposa de Noé maravilhava-se com cada chegada. Das minúsculas formigas às imponentes girafas. 2 a 2 entraram na arca, macho e fêmea, como Deus havia ordenado. Gênesis 7, 9. À noite, organizando suas anotações à luz de lamparina, sentiu a primeira gota de chuva cair sobre o telhado da arca. As gotas engrossam, transformando-se em cortinas d'água. Ela sente o coração apertar enquanto observa pela última vez o lar onde enterrou seus pais, plantou árvores e riu com seus netos. "Venha, esposa", chama Noé. Silenciosamente, ela esconde sob as vestes pequenos sacos de linho com sementes de romãs, figos e flores. A terra produzirá vegetação, sementes segundo sua espécie. Gênesis 1, 11. Quando pisa na arca, o primeiro trovão rasga o céu. As portas começam a fechar. A esposa de Noé acorda sobressaltada. O barulho da chuva contra a madeira parece o rugido de 1000 leões. Seus dedos tremem enquanto distribui feno aos animais inquietos. Como alimentar tantas criaturas com provisões limitadas? Pergunta-se, calculando mentalmente quanto durará cada saco de grãos. À noite, exausta, ouve os filhos discutindo em um canto da arca. "Longanimidade, mulher",
Sussurra para si mesma, recordando as palavras de Gênesis 6, 8. Noé achou graça aos olhos do Senhor. E quanto a ela, lágrimas silenciosas escorrem enquanto ela identifica rostos familiares entre os mortos. Ali está o comerciante que vendia tecidos, o ferreiro que consertava suas panelas, a velha parteira que trouxe seus filhos ao mundo. Pior ainda, reconhece seu irmão mais novo, aquele que riu quando ela implorou que viesse. Quando o homem pecar, não carregarás a iniquidade dele, sussurra, lembrando-se de Ezequiel 18, 20. À noite, seus pesadelos são povoados por vozes afogadas chamando seu nome, um nome que agora só 8 pessoas no mundo conhecem. Nas noites mais longas, quando o céu rugia como se Deus ainda estivesse furioso, ela reunia todos ao redor de uma pequena lamparina de óleo. Com voz firme, narrava histórias dos patriarcas, enquanto seus dedos hábeis trançavam cordas em padrões que representavam constelações perdidas. Vamos lembrar quem éramos, dizia, distribuindo pedrinhas coloridas coletadas antes do dilúvio, porque seremos os que contarão essas histórias novamente. Os filhos sorriam, esquecendo momentaneamente o medo. Apenas Noé percebia as lágrimas que ela escondia, lembrando-se da promessa: estabelecerei convosco a minha aliança. Gênesis 6, 18. Mas quanto tempo mais? Na terceira lua da jornada, Séfora e Ada discutiam furiosamente sobre o espaço para estender roupas. A esposa de Noé observava, cansada. Quando os gritos ecoaram, aproximou-se calmamente. Minhas filhas, divididas perecemos, unidas sobrevivemos. Provérbios 17, 14 ensina: largar uma contenda antes que ela comece é como soltar águas represadas. Suas palavras, firmes como o casco da arca, acalmaram o tumulto. Enquanto as jovens se afastavam envergonhadas, ela suspirou, imaginando quanto tempo mais suportariam aquele confinamento. Quando as provisões começaram a mofar no terceiro mês, ela não entrou em pânico. Em silêncio, criou um sistema de jarros selados com resina e ervas preservativas, salvando todos do desespero. Nas noites em que a febre atacava seus netos, ela aplicava cataplasmas de ervas cultivadas em pequenos vasos junto às aberturas da arca. Pois o Senhor dá sabedoria, e da sua boca vem conhecimento e discernimento. Provérbios 2, 6. Mas quando seu próprio filho adoeceu gravemente, ela temeu que nem mesmo sua sabedoria fosse suficiente contra este novo desafio. A água recua lentamente, revelando topos de montanhas como ilhas em um oceano infinito. A esposa de Noé observa, suas mãos trêmulas segurando a borda da janela. A esperança e o terror dançam em seu peito enquanto imagina o que resta da criação de Deus. Não temas, porque eu te reme, sussurra para si mesma, lembrando as palavras que um dia ouvira. Isaías 43, 1. Mas quando uma pomba retorna com um ramo de oliveira no bico, ela se pergunta: estariam prontos para o mundo que os aguardava? Enquanto Noé permanece ajoelhado, louvando ao Senhor pela salvação, sua esposa já distribui tarefas com autoridade silenciosa. Suas mãos, enrugadas pela idade, mas firmes pela determinação, catalogam sementes e separam provisões. A vida não espera contemplação quando há trabalho a fazer, murmura, ignorando o olhar reprovador do marido. Como disse o sábio em Eclesiastes 3, 1. Para tudo há um tempo determinado. Quando a primeira pomba retorna sem o ramo de oliveira, é ela quem decide, contra a vontade de Noé, enviar uma segunda. Seus dedos afundam na terra ensopada enquanto seus olhos contemplam o vazio. Nada resta, nem árvores, nem cidades, nem vozes humanas. O silêncio é ensurdecedor. Como recomeçaremos? Sussurra, sentindo o peso da sobrevivência sobre seus ombros. Noé, ao seu lado, observa o arco íris que surge no horizonte. Nunca mais destruirei toda a carne com águas do dilúvio, prometeu o Senhor. Gênesis 9, 11. Mas diante da vastidão desolada, a promessa parece pequena comparada à tarefa impossível. Reconstruir um mundo inteiro. Cada semente que afunda no barro representa uma promessa cumprida. Seus dedos, rachados pelo trabalho incessante, movem-se com a precisão de quem compreende que esta não é apenas uma horta, mas o futuro da humanidade. Ao seu redor, a vastidão desolada,
Em suas mãos, a esperança. Enquanto durar a terra, plantio e colheita jamais cessarão. Gênesis 8, 22. Quando a primeira muda rompe o solo, ela chora. Não são lágrimas de tristeza, mas de quem conheceu o fim do mundo e agora testemunha seu recomeço. O aroma das uvas fermentadas pairava no ar da tenda. A esposa de Noé encontrou seu marido desnudo, vulnerável após seu primeiro encontro com o fruto da vinha. Sem hesitar, apanhou um manto e de costas cobriu a nudez do patriarca. Honra teu pai e tua mãe. Êxodo 20, 12. Ecoava em seu coração enquanto chamava Sem e Jafé, instruindo-os a preservarem a dignidade do pai. Naquele ato silencioso de proteção havia mais sabedoria que nas palavras mais eloquentes. O que ela não sabia era que essa lealdade custaria um preço. Lágrimas escorrem pelo seu rosto enrugado enquanto segura o primeiro neto. Naqueles pequenos dedos, vê o futuro que quase foi negado à humanidade. Crescei e multiplicai-vos, sussurra, recordando a ordem divina em Gênesis 9, 1. Suas mãos, que outrora selaram fendas na arca, agora embalam vida nova. Em silêncio, promete à criança que esta geração nunca conhecerá o peso de um mundo condenado. Mas será que mereciam esta segunda chance? Seus olhos cansados contemplavam as crianças correndo sob o sol poente. Vovó, conte sobre o grande dilúvio, gritavam. Ela sorria, suas mãos enrugadas tecendo enquanto transmitia sabedoria que moldaria gerações. Sem nome nas escrituras, mas sua essência permeava cada novo começo. Os justos herdarão a terra, murmurava, lembrando as palavras que Noé tanto repetia. Salmos 37, 29. Em silêncio, carregava uma pergunta que a acompanharia até o fim. O que significava sobreviver quando o mundo inteiro se foi? A conclusão da jornada, enquanto as águas baixavam e a arca finalmente repousava sobre o monte Ararat, a esposa de Noé sentiu em seu coração o peso daquele momento único na história da humanidade. Ela, que nunca teve seu nome registrado nas escrituras, havia testemunhado tanto o fim quanto o recomeço do mundo. Quando Noé abriu a porta da arca após mais de um ano confinados, a luz do sol banhou o rosto daquela mulher resiliente. O ar fresco entrou em seus pulmões como uma promessa renovada. Diante deles, um mundo lavado, purificado, esperando para ser novamente habitado. E saiu Noé, e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Todo animal, todo réptil, toda ave, tudo que se move sobre a terra conforme as suas famílias, saiu da arca. Gênesis, capítulo 8, versículos 18 e 19. Foi ela quem, ao lado de Noé, ajudou a coordenar a saída ordenada dos animais. Aquelas criaturas que por meses foram sua responsabilidade agora retornavam à liberdade, cumprindo o propósito divino de povoar novamente a terra. Quando Noé construiu um altar para oferecer sacrifícios ao Senhor, sua esposa permaneceu ao seu lado, em adoração silenciosa. O aroma daquela oferta agradou a Deus, que estabeleceu seu pacto com a humanidade e colocou o arco, íris nos céus, como sinal de sua promessa. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Gênesis capítulo 9, versículo 11. Diante daquele sinal colorido no horizonte, a esposa de Noé compreendeu que suas lágrimas derramadas durante a tempestade não haviam sido em vão. A fé que manteve durante os dias escuros agora se transformava em esperança tangível. Os primeiros meses após o dilúvio foram de árduo trabalho. A família precisava construir abrigos, plantar sementes, estabelecer uma nova vida. A esposa de Noé, com a sabedoria acumulada de seus longos anos, ensinou suas noras a identificar plantas comestíveis, a cultivar a terra transformada pelo dilúvio, a preservar alimentos para os tempos difíceis que viriam. Houve momentos de dor também. Ver Noé embriagado após plantar a vinha partiu seu coração. Os conflitos entre os filhos traziam de volta memórias dos tempos de violência que precederam o dilúvio, mas ela permaneceu como pilar de equilíbrio, lembrando a família das promessas divinas e do propósito pelo qual haviam sido poupados. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazer-los prosperar e não de causar dano,
planos de dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias capítulo 29, versículo 11. À medida que os anos passavam e seus netos e bisnetos enchiam o mundo com risos e novas gerações, a esposa de Noé contemplava o horizonte, sabendo que havia participado do maior ato de redenção e recomeço que o mundo já vira. Seu nome não foi registrado nas Escrituras, mas suas ações, sua fé e sua fortaleza estão impressas entre as linhas de cada versículo que conta a história da arca. Ela é lembrada não pelo que foi chamada, mas pelo que realizou, sobrevivente, construtora, nutridora, guardiã da fé. Talvez seu anonimato seja por si só uma lição, pois quantas mulheres ao longo da história cumpriram papéis fundamentais nos planos divinos sem que seus nomes fossem gravados em pedra ou pergaminho? Quantas mães, esposas e filhas sustentaram a fé de suas famílias durante tempestades literais e figurativas? Uma mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede em muito o de joias preciosas. Provérbios capítulo 30 e versículo 10. A esposa de Noé não precisou de um nome para deixar seu legado. Sua herança vive em cada pessoa que, diante das tempestades da vida, escolhe confiar nas promessas divinas. Vive em cada mulher que, mesmo sem reconhecimento, sustenta sua família com força e dignidade. Vive em cada coração que, após períodos de devastação, encontra coragem para reconstruir. E sempre que vemos um arco-íris no céu após a chuva, podemos lembrar não apenas da promessa de Deus, mas também daquela mulher que, ao lado de Noé, viu o fim de um mundo e o nascer de outro. Aquela que sobreviveu ao dilúvio não apenas com seu corpo, mas com sua fé intacta. Porque tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, a fim de que, por meio da perseverança e do conforto das Escrituras, tenhamos esperança. Romanos capítulo 15, versículo 4. E assim, sem nome nas páginas da Bíblia, mas eternizada em sua mensagem, a esposa de Noé nos ensina que nossa identidade não está no reconhecimento que recebemos, mas na fidelidade com que cumprimos nosso propósito divino. Se gostou desse vídeo, deixe o like e se inscreva. Comente sobre o que achou, pois isso ajuda bastante no crescimento do canal. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Até a próxima.